Eu estou recebendo aqui o Sidney, da tributação. Ele é responsável pelo setor da tributação especificamente. Estou não na é? diretoria do Departamento de Tributação e Fiscalização. Certo. Então, Sidney, você tinha conhecimento dessas duas legislações? Como é que... Então, boa tarde a todos. No Código de Posturas, a parte da fiscalização tributária, nós temos todos esses artigos que falam sobre a poluição visual, né? Não seria somente os cartazes, seriam cavaletes, seriam outdoors, que estariam fora das normas aplicadas na lei no Código de Posturas do município de Irati. Temos algumas dificuldades quanto à aplicabilidade dessa lei, pelo motivo de quem estaria colocando, vamos supor, os cartazes, específico dos cartazes, né, em ponto de ônibus, né? Se seria a pessoa que estaria colocando este cartaz ou a propaganda em si, né, quem era o idealizador dos eventos. Normalmente, onde tem, seriam bailes, tem algumas coisas sobre alistamento militar. Então, nós fomos verificando essa situação. Mas também não adianta somente ir lá e retirar o cartaz. Nós teríamos que dar, como a fiscalização nossa no município, né, é feito de orientação. Nós fazemos fiscalização orientadora. Então, nós temos que notificar, e porque às vezes o cidadão não conhece a lei. Então, temos que orientar. Fazemos essa situação. A fiscalização tributária consta com 6 fiscais tributários concursados que fazem a parte orientadora a princípio para o início de qualquer fiscalização. O Dagoberto, ele citou também o Código de Posturas, como você falou, né? Então ele diz que essa questão dos pontos de ônibus, né, que é cheio de cartazes, estaria contemplado ali, né? No caso, o que está faltando também seria o tal do fiscal de posturas, né? Que você disse, essa orientação que você falou é dada em que momento, Sidney? Então, nós temos a fiscalização tributária. Então, que esteja a nossa... Então, nós não somos fiscais de posturas. Não temos no município ainda fiscais de posturas. Nós fazemos a parte mais a tributária. Então, normalmente, quando encontramos, orientamos para que não faça a situação, né? Mas de que forma que é feito, ou seja, no próprio local que vocês então, quando deparam com cavaletes, os cavaletes normalmente estão à frente dos estabelecimentos comerciais. Então nós notificamos, né, falamos dessa lei para que a pessoa possa saber, né, ficar atenta. Às vezes passamos a lei para ela, para que ela possa verificar o que diz nessa lei e depois normalmente se retira os cavaletes, mas sempre orientando. Tá, mas no caso dos cartazes nos pontos de ônibus, não há muito o que se fazer se não tiver o fiscal de posturas, porque você tem que fazer um plantão ali para saber a hora que coloca. Sim, nos pontos de ônibus, além de que nosso trabalho é das 8 horas às 11h30, das 13 horas às 17h30. Normalmente, quem faz, ou coloca-se antes desses horários, nos horários que a fiscalização não está no horário de atuação. Então fica muito difícil de encontrarmos os colocadores desses, porque normalmente eles nos utilizam desses horários que nós não estamos atuando por falta certo, mas esse fiscal de posturas, no caso que o Dagoberto, secretário Dagoberto, né, que há pouco saiu o áudio dele, ele disse que estaria vinculado justamente à Secretaria da Fazenda, né, que o Valmir Emiliano responde, né, e a parte de tributação, né, que você é o chefe. Então, agora precisamos, né, não sabemos a situação de concursos, até precisamos verificar, não sei como que funciona, né, essa parte não... Então, precisamos abrir concurso para ter fiscais de posturas, para que possa fazer essa fiscalização do Código de Posturas 100% no município de Irati. E também ter os plantões, né, no caso, né, que muita coisa é feita no fim de semana que também vocês não têm atuação, né, não tem então aí já parte um pouquinho mais para a parte dos ambulantes, que você falou que daqui a pouco vamos abordar, mas é aquela situação, normalmente os ambulantes, o pessoal que faz essa fixação de cartazes, eles sabem os horários de fiscalização. Então eles vão colocar lá para as 18 horas, que já não temos mais a nossa fiscalização, e no sábado ou domingos, né? Tá, antes de entrar para essa parte dos ambulantes, ainda quero esgotar mais um ponto. O Dagoberto disse que, inclusive, a publicidade fixada em área particular. Então, por exemplo, o muro do Irati, vou citar, né, que é o clube nosso aqui, então ele é cheio de publicidade.
Então, ou seja, até essa publicidade teria que respeitar o Código de Posturas, teria que pagar uma taxa. E os painéis eletrônicos também. Aí até agora te pergunto, ele soube dizer que existe perante o CREA com relação aos cartazes, esses painéis eletrônicos, uma taxa que se paga no CREA, que tem que ter ser feito mediante as orientações do Conselho de Engenharia. Mas com relação à taxa de publicidade, essa licença de publicidade, esses painéis eletrônicos da cidade, eles possuem também a licença? Então, quanto aos painéis, é uma situação um pouco mais nova, né, no nosso código. Quando temos dúvidas, solicitamos a Procuradoria do nosso município para que nos dê um parecer, tendo em vista que às vezes ela está num terreno, né, mas quem efetuou essa propaganda é de um outro município. Então, normalmente a gente faz a solicitação para a Procuradoria, o Dr. Robson, a doutora Derbs prontamente nos atende para que a gente possa fazer essa notificação orientando como que é a situação das taxas para recolhimento desse... Mas hoje esses painéis que existem na cidade, eles não recolhem, então não tem uma licença publicitária para eles? Então, alguns são MEIs, a maioria foram notificados, são MEIs. Ah, sim, né? Já foram notificados. Já foram notificados, mas são sim. MEIs. Então, como eles não pagam taxas, né? Então eles não têm essa obrigação. Precisávamos verificar uma outra situação para enquadramento deles, mas como eles são MEIs, a maioria deles são MEIs, a fiscalização em cima somente orientativa mesmo, orientadora mesmo. No caso, a fiscalização seria para a empresa que está expondo a publicidade ali ou para a pessoa que cuida do painel? Então, normalmente a gente vai até o local, verifica de quem é o terreno, vamos supor, notifica, normalmente ele nos repassa quem colocou, quem fez a solicitação, e normalmente a pessoa vai ao departamento de tributação, informa que é um MEI, qual o enquadramento dela. A pessoa que faz a publicidade, ou seja, a agência, entre aspas, né, que colocou, não as empresas que estão ali expondo, isso que eu pergunto. Por isso, essa é a dúvida sempre que causa. Se seria o dono do terreno, né, que às vezes nem no município se encontra, ele tem o terreno, cede por não estar utilizando, para, entre aspas, poder, né, arrecadar um valor. Então, essa é uma dificuldade que temos. Que seria o dono do terreno, sim, ou aquele que instalou o painel e que vende a publicidade, ou se tem alguma implicação para quem expõe a publicidade então, ali. Essa é a situação que temos dificuldades jurídicas, né, para notificá-los e ter uma ciência para quem é devido, se tem alguma taxa, se são MEIs realmente, se seria o dono do terreno, né? Então, essa é uma situação que teremos que verificar melhor, mas com o evento dos MEIs, microempreendedores individuais, a parte de fiscalização diminui muito por causa... Eu tenho sempre orientá-los, porque eles não são obrigados a saber da lei. E no caso do Muro do Irati, que é um exemplo que nós estamos tomando, né? Quem não sabe aqui das dificuldades do Irati, né? Mas, por exemplo, segundo o Código de Postura, dar de frente para um logradouro público precisaria se ter essa licença, né? Ali são várias empresas que estão dispostas ali. As empresas pagam licença, o clube paga licença, ninguém paga licença. Então, a parte do Irati, eu não sei lhe dizer. Não, assim, um exemplo. Eu estou dizendo, né, que tem outros muros na cidade, para não citar um de particular, sim, eu citei, né, do Irati, no caso. Então, a parte do Código de Posturas, ele prevê toda essa situação. Então, precisamos só verificar um cronograma de fiscalização para notificarmos todos esses espaços que estão sendo utilizados, né? E verificar se eles têm licença, se não têm licença, mas sempre lembrando que eu tenho que primeiro orientá-los para que depois tenha alguma sanção sobre taxas relacionadas ao Código de Posturas.